Olá, amadinhos! A paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Estamos aqui para mais um momento de darmos continuidade ao nosso estudo acerca do livro de Eclesiastes. Nós estamos agora, no capítulo 6, ou seja, já conseguimos chegar na metade do caminho, então não desista. Se você ainda perdeu algum vídeo até aqui, depois retorne, veja, anote e continue conosco, não pare de estudar, porque isso vai trazer crescimento para a sua vida com certeza. E então nós vamos fazer aqui a leitura de todo o capítulo, como sempre fazemos, e depois os comentários, apontamentos e explicações acerca desse capítulo. E eu sempre gosto de frisar logo no início das gravações acerca do termo que é tratado, de vaidade. Isso é vaidade, que é aquilo que é fugaz, aquilo que é passageiro, aquilo que é como uma bolha de sabão com fragilidade, pode ter beleza, pode ter uma diversão momentânea, mas no final não traz satisfação plena. Então, quando o autor estiver trazendo essa palavra vaidade, é com essa percepção. E também o termo que ele utiliza, debaixo do sol, que é através da perspectiva aqui terrena, natural. Então, aquilo que acontece no mundo natural, qual é a visão que ele tem observado, que ele tem percebido. Ok? Esses termos são importantes nós lermos para que nós não venhamos entender que isso é uma sentença da parte de Deus, porque o autor de Eclesiastes está não falando das sentenças de Deus, mas o que ele percebeu aqui no mundo natural. Quando muitas vezes nós temos a ausência de Deus em determinadas situações, quais são as consequências? É sobre essa perspectiva que ele está trazendo, tá bom? Mas vamos juntos que com certeza você vai entender muito melhor com a gente fazendo essa leitura. Então pegue sua Bíblia, pegue caneta, papel, anote, se necessário for retorne o texto. E agora sim, vamos começar. Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 6, a partir do seu versículo 1. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre, que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual é o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias de sua vida, de vaidade, os quais ela gasta como a sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Então esse é o texto de Eclesiastes. Eu confesso aqui para vocês que ao ler eu tive que parar, estudar, porque existem algumas palavras aqui e ênfases, que são podem trazer dificuldade ao nós lermos de maneira superficial. Mas aqui nós vamos nos aprofundar mais. Então, esse texto aqui de Eclesiastes, capítulo 6, apesar de ser curto, ele vem trazendo 4 pontos realmente importantes. Ele vem tratando um só tema, mas trazendo a percepção desse tema a partir de 4 observações. Então vamos aqui à primeira. Ele vem falando o seguinte, versículo 1 até o 2 é o primeiro ponto. Diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas,
bens e honras, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Então, nós podemos enxergar que nem sempre a bênção de receber bens, riquezas, vem acompanhada da satisfação em ter essas coisas. Então, Deus ele concede sim riquezas. Nós podemos ver que às vezes uma pessoa já nasceu rica, tem sim honra, tem um bom nome, não lhe falta nada materialmente falando. Mas isso não é como eu posso dizer, um salvo-conduto já é uma sentença de felicidade. Eu sou rico, logo eu sou feliz. Eu tenho prosperidade, eu tenho bens, eu tenho honra, logo eu sou satisfeito. Não é assim que acontece. E Salomão está trazendo isso à tona. E mais uma vez eu pontuo. Isso não é um pobre invejoso olhando para o rico e dizendo, ele não tem nada, eu sou pobre, mas pelo menos sou feliz, ele é rico e está passando por dificuldades emocionais, espirituais. Não. Isso quem está falando é um homem que foi um dos homens mais ricos, que Deus concedeu a ele muita riqueza. Então vamos combinar que ele não estava fazendo uma análise externa. Muitas vezes ele está também trazendo uma reflexão sobre a sua própria vida. Ele não obteve satisfação e plenitude naquilo que veio da riqueza. A nossa satisfação não pode estar nessas coisas. E esse texto todo de Eclesiastes nós vamos estar aqui observando sobre essa questão da satisfação. Aonde ela se encontra? Aonde nós podemos descobrir a verdadeira satisfação? Então ele chega e diz, esse homem recebeu bens, riquezas, bens e honra, nada lhe faltou de tudo que a sua alma desejou. Então ele desejou, não faltou. Só que apesar do desejo dele ter sido satisfeito, ele não conseguiu desfrutar daquilo que ele tinha. Olha só, parece que se o meu desejo foi satisfeito, logo eu estou satisfeita. Não é uma conclusão lógica que nós iríamos chegar? Mas não. Nem todo desejo atendido traz satisfação verdadeira. Porque nem tudo aquilo que nós desejamos, de fato, é bom em si mesmo. Então, nós precisamos analisar também os nossos desejos. Podem existir desejos legítimos, desejos que são a princípios bons, mas estão desordenados. Se o fim é ele mesmo, nós acabamos sentindo frustração. Então, eu posso chegar e desejar ser rica, mas só pela riqueza, eu posso até alcançar, mas não vou ter satisfação nisso. Outras pessoas vão desfrutar, a gente já falou sobre isso no capítulo 2, teve mais abrangência ainda. Então, eu vou trabalhar, eu vou conquistar e no final outra pessoa vai desfrutar. Então, eu alcancei o desejo do meu coração, mas ele não trouxe a satisfação plena ao ser realizado. Então, eu posso ter um bom desejo e ele não está firmado na coisa certa e, por consequência, não terei satisfação nele. Então, nem todo desejo atendido, de fato, é uma satisfação para nós. E aí a gente para refletir. Como estão os nossos desejos? Estão desordenados? Eu quero a coisa certa, mas pelo motivo errado? Só que seja pelo motivo dele mesmo. Imagine só, eu quero ser reconhecida pelas pessoas. Isso é um desejo errado? Não. Mas o fim é só o reconhecimento próprio? Ou é para a glória de Deus? Ou é para abençoar outras vidas? Ou é para chegar e deixar o nome de Deus ser engrandecido? Qual é o propósito? Então, esse homem foi rico, teve muitos bens, honra, mas no final ele não pôde desfrutar disso. Satisfação plena. A alma desejou, ele recebeu, e ainda assim não ficou plenamente satisfeito. Outra pessoa usufruiu desse bem. Ok? Então esse é o primeiro ponto. E aí vamos para o segundo ponto, que está do versículo 3 até o versículo 6, que diz assim: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a idade avançada, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Olha só, essa pessoa pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Então vamos aqui já trazer que essa percepção, hoje em dia, infelizmente, a questão de ter filhos para as pessoas se torna um peso. Mas nessa sociedade em que foi escrita aqui a palavra de Deus, a Bíblia, filhos, conforme a própria Bíblia diz, são herança do Senhor.
A Bíblia fala, trazendo com boa perspectiva, ter filhos. A Bíblia fala que o homem que tem muitos filhos é como um valente que tem a sua aljava cheia de flechas. Ou seja, é como um guerreiro. O guerreiro precisa de flechas para que se defenda, para que ele possa avançar. Então, quem tem muitos filhos tem essa possibilidade, vai ser guardado, vai ser protegido por esses filhos. Então, filho é uma bênção. Esse homem aqui, do texto diz que ele tem 100 filhos. E ele continua dizendo, e tem muitos anos de vida. A Bíblia fala, né, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias debaixo da terra, não, se prolonguem seus dias na terra. Então, também é como se fosse uma recompensa de alguém que honrou, que viveu uma vida digna, você ter muitos anos. Só que, mais uma vez, as coisas só por elas não necessariamente são uma bênção. Então, esse homem tinha muitos filhos, tinha uma longevidade, tinha aquilo que aos olhos naturais era uma bênção, mas ele, no final das contas, ele não tinha, aqui conforme o texto vem falando, a sua alma não se farta do bem. E, além disso, não tiver sepultura. Então, a sepultura ali vem representando um lugar para descanso. Depois de sua morte, você vai à sepultura e você tem ali um local para descansar. Mas a sua alma não se farta de bem. Então, esse homem teve as coisas que, a princípio, trariam felicidades, mas ele não se sentiu satisfeito. E, no final da sua vida, ele não teve descanso. Por quê? Mais uma vez, não ter... as coisas não são boas em si mesmas. Sem uma perspectiva realmente espiritual, só debaixo do sol, somente com um olhar natural, as coisas não satisfazem. E aí, ele vem trazendo um termo que talvez ao lermos pode ser muito chocante. Diz que um aborto é mais feliz do que esse. E aí, né, a gente pode pensar, meu Deus, então aborto é melhor. Não, primeiro que, se você perceber, essa palavra aborto aqui na verdade não é o aborto de alguém que realmente no ventre da mãe chegou e se perdeu. Não, mas é um natimorto. É aquela criança, né, que chegou até o final da gestação, mas nasceu já, né, teve o seu momento do parto, mas já faleceu logo. Por que eu chego a essa conclusão? Porque ele vem dizendo aqui no próprio texto, né, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e nas trevas se encobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Então chegou a vir ao mundo, mas não teve uma vida aqui nesse mundo. Então não é exatamente um aborto, mas sim um natimorto. Todavia, para que ele está trazendo esse termo tão chocante? Está trazendo esse paralelo no seguinte: alguém viveu 100 anos, teve muitos filhos, mas no final não se satisfez, seus bens não o fartaram e ele não teve um lugar nem de descanso no fim da sua vida. Então, aquele que chegou a nascer, mas não viveu nesse mundo, teve mais descanso do que aquele que viveu uma vida enfadonha aqui nesse mundo. É essa a comparação que ele está fazendo, ok? Não é um apoio ao aborto, né? Dizer que abortar é melhor, não é sobre isso, ok? É só trazendo essa perspectiva de que um chegou e não sofreu as mazelas desse mundo, aquele que já foi natimorto. Agora, o que viveu e não aproveitou, ele passou pelas dificuldades da vida e não teve realmente plenitude nela, apesar de ter os pré-requisitos daquilo que, humanamente falando, e daquela sociedade trariam felicidade, a longevidade e muitos filhos, mas ele não tinha nenhum local para repousar depois, né, ao falecer. É isso que ele está dizendo. Mais um ponto. Também não são nas coisas, né, aquela checklist natural que nós temos satisfação. Não está neste lugar o poder de nos satisfazer. Ele continua, capítulo 7, versículo 7, perdão. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então ele vem falando que o desejo do ser humano é para saciar sua boca, ou seja, para si mesmo. Mas ao ele conseguir isso, ainda assim, o seu apetite nunca se satisfaz. Ele corre para ser satisfeito e quando ele alcança aquilo que iria satisfazê-lo, no final das contas, o seu desejo nunca é plenamente satisfeito.
fica correndo ali atrás do vento. Como ele chega no final à conclusão. Ele ainda pontua. E aí a gente tem que trazer essa clareza. Ele começa a trazer a cada um de nós leitores, para buscarmos a gratidão no presente. Não quando eu tiver, quando eu alcançar, quando acontecer X, Y, Z, aí sim eu me sinto plena, eu me sinto satisfeito. E onde ele coloca isso, onde isso fica explícito, exatamente no versículo 9, que ele diz: é melhor o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. O que o meu olho vê está presente, é o agora. Mas o que a minha alma deseja é aquilo que está no futuro. Então, é melhor eu ser satisfeita, agradecida, realmente perceber as coisas que já estão à minha frente. É melhor isso do que o desejo da alma, que fica só ali buscando mais e mais e mais. No futuro, eu vou ter e então serei feliz e eu serei pleno. Não, o melhor é você ser grato agora. Amém? É sobre isso que aqui o texto está falando. E mais uma vez, trazendo essa perspectiva de insatisfação quando a nossa busca está nesse lugar, em nós mesmos. Nós estamos autocentrados, buscando só o nosso próprio interesse. É o que ele diz no versículo 7. Todo o trabalho do ser humano é para a sua própria boca. Está pensando só em si. E, apesar disso, seu apetite nunca se satisfaz. Então, quando nós vivemos no egoísmo, quando nós vivemos só realmente buscando aquilo que é nosso, como diz o ditado, né? Farem a pouco, meu pirão primeiro. Não, eu não irei conseguir ser satisfeito. Tem um ditado que diz, né? Cada um por si e Deus por todos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos compreender. Quando cada um é por si, Deus é por ninguém. Porque Deus não trabalha no egoísmo. Deus trabalha na unidade. Então, eu chegar e buscar só os meus próprios interesses não vai realmente me fazer alcançar a satisfação. Preciso ter um olhar realmente mais amplo, conseguir enxergar o meu próximo e, principalmente, enxergar o presente, aquilo que eu já tenho e que já me é bênção, e não só ficar buscando sempre lá na frente. Nunca satisfeito, sempre vazio. Que nós não sejamos assim. E ele continua, ele mesmo conclui, né? Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que nós não venhamos correr atrás do vento, porque vai ser realmente viver uma vida de nunca alcançar a plenitude. Versículo 10. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? E quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Então ele começa a trazer aqui a perspectiva, versículo 10. O que agora existe já recebeu nome, não tem nada de novo que nós possamos realizar. Se o meu desejo de satisfação está em novidades, em imprimir a minha marca nesse mundo, eu vou deixar, né, a minha marca. Não, tudo que existe já foi nomeado. O Criador já deu propósito e destino para tudo aquilo que foi criado. Não sou eu e nem é você que conseguirá mudar determinadas situações. E, na verdade, a maioria delas. E aqui ele continua dizendo: sabe-se que o que é o ser humano e que ele não pode enfrentar o que é mais forte do que ele. Existem coisas que são mais poderosas do que nós. E não somente Deus, não. Existem situações que o próprio Deus criou para que estivéssemos aqui movidos por elas. Eu posso querer voar, mas para que eu voe, eu preciso entender que existe a lei da gravidade que foi criada por Deus, e então eu preciso respeitar essa lei para que a partir disso eu possa criar um mecanismo para voar. Então eu não posso mudar a lei da gravidade, eu não posso mudar determinadas situações. Eu tenho que respeitar que aquela situação existe e que eu sou mais frágil do que ela para que eu possa aplicar algo para essa mudança. Mas eu não vou mudar a realidade. Ok? Ok? Então tenhamos essa percepção. E venhamos nos colocar em humildade. Eu não controlo. Tem coisas que não estão debaixo do meu controle. E aí ele vem fazendo aqui essa pergunta.
Aí ele continua, versículo 11. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Então, ali, quem muito fala, né? O falastrão, aquele que é vaidoso, é só isso mesmo. Ele fala, mas esse muito falar não traz sabedoria, não traz proveito. Eu me gabar, eu ficar falando de sonhos, projetos e só falar, não realizar. Muito falar não traz verdadeiramente realizações. Só traz vaidade. E vaidade é o quê? Futilidade, vazio, né? Aparência, mas não essência. E ele traz então a reflexão, pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Então ele traz essa reflexão para nós, depois de observarmos tudo isso. Como é que pode o homem aproveitar seus poucos dias de vida, que são de vaidade, seus dias que são como uma sombra? A gente sabe que a sombra é algo que é passageiro. Quem é que pode chegar e dizer como essa pessoa estará depois que ela morrer? Mas aqui ele traz mais uma vez a perspectiva. Quem poderá dizer o que vai acontecer debaixo do sol? Quem pode definir algo aqui debaixo do sol? É uma pergunta para nós refletirmos. Debaixo do sol, aqui nessa terra natural, não é outro ser humano que pode chegar e definir e pode me dar certezas. Mas existe alguém que está acima do sol, o Criador do sol, aquele que define todas as coisas e está no controle de tudo. Esse alguém é Deus. Ele é que pode definir, ele é que dá a direção para as nossas vidas. A conclusão aqui desse capítulo 6 é sobre aonde nós temos colocado a nossa esperança para termos satisfação. É nas riquezas? Não encontraremos. São no status que o mundo diz, em ter muitos filhos, em ter longevidade? Não está neste lugar. É então em eu chegar e me colocar em primeiro lugar. Quantas vezes a gente não encontra essa fala, né? Hoje eu sou o primeiro lugar da minha vida. Eu me priorizo. E achamos que é nesse lugar que estará a nossa satisfação. Não é nesse lugar. E com isso eu não estou querendo dizer também outro passo, né? Que existem pessoas que se anulam, que se esquecem. Não tem como eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, se a parte de amar a mim mesmo eu também estou falhando. Então eu vou amar ruim, de forma negativa e equivocada o outro. Às vezes gerando nele um egoísmo, porque eu me anulo e ele acha que pode fazer tudo comigo. Então isso eu estou criando também algo errado. Todavia, eu sair de um extremo e ir para o outro, e achar que se eu for o primeiro lugar, eu vou conseguir satisfação, a Bíblia está clara dizendo que não. Esse apetite nunca será satisfeito. Não é também nesse lugar, eu sendo o primeiro lugar. Nós sabemos quem tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Deus. Quando Ele está em primeiro lugar, as demais coisas Ele nos acrescenta, as demais coisas Ele alinha para cumprimento do propósito dEle nas nossas vidas. Não tem como eu ser feliz como criatura longe do meu Criador. É Ele que define quem eu sou. E é o que entra exatamente aqui no versículo 10. Eu tenho que lembrar que tudo que existe já foi nomeado. Já tem um propósito. Eu não preciso ficar aqui na vaidade buscando dizer ou fazer coisas como se eu estivesse descobrindo a roda. Não. Já está posto. Agora eu preciso chegar e realmente estar debaixo de humildade, caminhando com Deus na direção dele em tudo aquilo que ele já criou. Amém? Eu finalizo aqui com uma frase de C.S. Lewis que eu anotei, que me fez lembrar enquanto eu estava lendo esse capítulo, que diz assim: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Mais uma vez. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Nós fomos feitos para um outro mundo. Nós não fomos feitos para encontrar satisfação aqui nessa terra. E é por isso que muitas vezes estamos insatisfeitos. E aí a gente lembra do que a gente já leu, né? Deus colocou a eternidade no nosso coração. Ele mesmo já gerou esse desejo por ele. E não são as coisas deste mundo que vão satisfazer esse desejo. São as coisas de Deus
que vão satisfazer, e não são as coisas desse mundo, mas as coisas do reino de Deus. Deus está em outra esfera, de outra perspectiva, e que nós devemos nos colocar nesse lugar. E aí, mais uma vez também, eu me lembrei do texto do apóstolo Paulo, porque realmente, que você leia, que você medite cada vez mais, lá em Filipenses capítulo 4, porque Paulo, ele conseguiu encontrar em Deus esse lugar de contentamento. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós lemos aqui em Eclesiastes que em todas as coisas que esse homem recebeu, ele não encontrou satisfação. Paulo, em tudo aquilo que ele passou, as coisas boas e as coisas ruins, ele tinha satisfação, ele aprendeu. Também não foi algo natural da humanidade dele, mas foi aquilo que ele aprendeu na presença de Deus, a viver contente em toda e qualquer satisfação. O contentamento não está em nós recebermos tudo aquilo que a nossa alma deseja. O contentamento está em nós permanecermos na presença daquele que tem a verdadeira alegria. Por isso que Paulo conseguiu estar contente em toda e qualquer situação, porque ele foi fortalecido pelo Senhor. E aí eu deixo para você um louvor que você possa depois ouvir, meditar. Gosto muito, o louvor da Tamires Garcia, que o título dele é Preciso de Ti. E esse louvor, ela vem exatamente colocando em forma de canção esse texto lá de Filipenses capítulo 4, dizendo: aprendi a viver contente em qualquer situação, sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão, já me assentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei. E aí ela conclui na canção, né? De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei que preciso de ti. Preciso de ti, ó Deus, preciso de ti, mais do que tudo. Que você reconheça a sua necessidade não das coisas dessa terra, mas de Deus, porque nele nós temos contentamento e plenitude. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente e que realmente você possa mergulhar nessa presença de Deus, sabendo que nele sim, nós temos satisfação. Em nós, a gente vai viver plenamente insatisfeitos. Deus te abençoe e até a próxima. Daqui a pouquinho nós teremos também a nossa live. Hoje, às 7 horas da noite, às 8 horas da noite ainda temos live do capítulo 7. Então, vamos juntos e não vamos desistir, seguindo cada vez mais. Deus abençoe!